Olá, pessoal. Agora vamos querer calcular o volume de alguns sólidos simples, tá? Como prismas, pirâmides, cilindros, cones e o volume também da esfera, tá? Então, intuitivamente, o que é um volume de um determinado sólido? Então, você pode pensar o volume de um determinado sólido, deixa eu colocar aqui, intuitivamente. Daqui a pouco eu posso dar a noção, uma definição precisa, tá, do que seria o volume de um sólido, mas intuitivamente o volume de um sólido é a quantidade de espaço por ele ocupado, tá? Então, quando eu estiver me referindo a sólidos, vai ser sempre essas figuras em espaços fechados, tá? Como prismas, cilindros, a esfera, cones, tá bom? Você sempre a figura fechada e eu quero encontrar, de, pelo menos de um modo bastante intuitivo, qual a quantidade de espaço que esse sólido ele delimita, tá bom? Ora, quando a gente pensa do ponto de vista prático, por exemplo, como é que você consegue determinar o volume de uma panela? Em geral, para medir o volume de uma panela, você usa uma outra unidade de medida que seja mais fácil você medir. Por exemplo, você enche, se você adota a sua unidade de volume como sendo xícaras, e você começa a encher as xícaras com um determinado líquido, por exemplo, água, e derrama na sua panela, então você vai enchendo até o topo, e aí você pode dizer, por exemplo, que a sua panela tem determinado números de xícaras, por exemplo, 24 xícaras, ou aproximadamente 24 xícaras, né? 24 unidades de volume, tá? Claro, xícaras não é uma unidade muito boa para a gente adotar como volume, porque o tamanho da minha xícara pode ser que seja diferente da sua xícara, então a gente vai padronizar um volume, tá? A nossa unidade de volume padrão vai ser o cubo unitário, ou seja, o cubo de aresta 1, tá? Então, quando a gente disser, por exemplo, que um determinado sólido tem 24 unidades de volume, quer dizer que dentro desse sólido cabem exatamente 24 unidades de volume 1, 24 cubos de aresta 1, tá? Então, só para convencionar, a unidade de volume para a gente, volume é o cubo de aresta 1, tá? E se o seu cubo tem, então, se a sua unidade de comprimento for, for centímetro, por exemplo, então a nossa unidade de volume será centímetro cúbico. Se a sua unidade de volume for metro, então desculpa, se a sua unidade de comprimento for metro, a nossa unidade de volume vai ser metro cúbico, e assim por diante. Mas sempre a nossa unidade de volume vai ser o cubo em que tem aresta 1, tá bom? Então, com a ajuda do cubo de aresta 1, nós vamos medir o volume de outros sólidos, tá? O volume mais fácil de ser medido, a partir de um cubo de aresta 1, é um paralelepípedo retângulo, tá?
Então, é o que a gente vai fazer agora. Então, aqui. Então, antes de fazer isso, deixa eu dar uma definição formal para o volume. Como que você pode definir de modo formal o volume, tá? Então, definição, a gente vai adotar o seguinte, tá? Dado um sólido, o volume de um sólido é uma função ou um número, tá? Vou colocar aqui que é uma função que associa a cada sólido do espaço, ou seja, a cada figura fechada do espaço, um número real positivo, tá? Chamado volume do sólido, e denotado por, então, em geral, a gente vai denotar o volume de um sólido por essa função, né, que associa, vou denotar assim, tá? Denotado por V de S, tá? O volume do sólido. Ou seja, esse cara daqui sempre vai denotar para a gente um número real positivo, tá? Onde esse V de S ele vai ter a seguinte característica, tá? Então, essa função volume, a gente vai pedir duas propriedades que são bem intuitivas, que serão as seguintes, tá? Ela vai nos dizer que se dois sólidos congruentes, ou seja, dois sólidos que têm a mesma forma e o mesmo tamanho, então eles têm volumes congruentes, tá? Então, se dois sólidos S1 e S2 são congruentes, tá? Então, para a gente, não importa o lugar do espaço em que esses sólidos estão, se eles são congruentes, ou seja, se você pode estabelecer uma relação bionívoca entre os pontos, tal que, dados dois quaisquer pontos, você tem que os comprimentos são preservados, então o volume também vai ser preservado. Então, essa daqui vai ser a nossa primeira regra do jogo, tá? Nosso primeiro axioma do volume, vamos dizer assim. E nosso segundo axioma para o volume que nós vamos adotar vai ser esse daqui, tá? Vai ser se dois sólidos não possuem pontos interiores, vou colocar aqui 1, 2, não possuem pontos interiores comuns, tá? Eles podem possuir pontos que estão sobre a casca, mas pontos interiores não, tá? Pontos interiores comuns.
Então, o volume da união desses sólidos vai ser dado pelo volume do primeiro mais o volume do segundo sólido. Tá? Esses dois sólidos S1 e S2 não possuem pontos interiores em comum. Tá? Aqui, deixa eu fazer só uma observação para deixar claro o que seria um ponto interior. Então, um ponto interior de um sólido então, dizemos que um ponto é Z0. Então, um ponto P do espaço. Sólido S. É interior a S, tá? Vou colocar assim, é um ponto interior de S? Quando você consegue uma circunferência não, uma esfera de raio pequenininho, tal que essa esfera esteja completamente contida no interior do seu sólido, ainda esteja contida no seu sólido, tá? Aqui, nessa seção, onde a gente vai tratar de volumes, quando a gente falar de sólidos, a gente vai estar falando tanto da casca, quanto do que está dentro em si do sólido, tá? Dessa região compreendida pelo sólido, tá? Então, nós vamos dizer que um ponto é um ponto interior de S, se existe uma esfera pequenininha, uma bola pequenininha, tá? Em geral, eu posso denotar assim, de centro, uma bola de centro P e raio R, tá? Inteiramente contida no sólido, tá? Por exemplo, se você considera aqui um cubo, um ponto sobre a face não é um ponto interior. Mas se você pega, por exemplo, um ponto que está aqui dentro do cubo, então esse cara daqui vai ser um ponto interior. Eu consigo uma esfera pequenininha que esteja uma bola pequenininha, tá? Isso aqui você pode ver como sendo a esfera, centro P e raio R, tá? Que esteja completamente contida dentro do nosso sólido, tá? Então, por exemplo, se você pega um cubo, por exemplo, os pontos que estão sobre as faces e arestas não são pontos interiores, são pontos sobre a fronteira, sobre a casca do nosso sólido, tá? Então, toda vida que você vai calcular o volume de dois sólidos, se eles têm pontos sobre a casca, esses pontos sobre a casca, eles não mudam o volume, tá? Ou seja, você pode considerar o volume da união desses dois sólidos simplesmente calculando a soma do primeiro, calculando a soma do segundo e somando esses dois sólidos, tá? Então, esses daqui são os nossos axiomas que a gente vai usar
para calcular o volume. Os primeiros axiomas são as regras do jogo para calcular o volume, tá? E claro, esses axiomas aí, eles são bem intuitivos com o que a gente espera, né? Com o que a gente espera no mundo prático, né? Tá? Bom, enfim, vamos continuar. Tá, então, nós combinamos de adotar a unidade de volume como sendo o cubo de aresta 1, ou seja, toda vida que você pega um cubo que tenha aresta, por exemplo, 1 centímetro, então, fica combinado para a gente que o volume desse cubo vai ser igual a 1 centímetro cúbico, tá? Então, agora a partir dessa unidade de volume fixada, que para a gente é o cubo de aresta 1, a gente não quer adotar xícaras, porque o tamanho da minha xícara pode ser diferente do tamanho da xícara de outra pessoa. Então, agora a gente pode pensar, ora, se você pega agora um paralelepípedo retângulo, tá? Qual é o volume de um paralelepípedo retângulo? Ou seja, quantos cubos de aresta 1 cabem em um paralelepípedo retângulo de arestas A, B e C, tá? Então, é isso que a gente vai procurar calcular agora. Então, aqui, coloca aqui. Paralelepípedo retângulo. Bom, deixa eu colocar aqui rapidamente a foto de um paralelepípedo retângulo. Vai ser a primeira figura que a gente vai calcular o volume. Então, um paralelepípedo retângulo, ele tem 6 faces, né? 6 faces retangulares, e eles são determinados por essas 6 faces, tá? Então, em geral, se você escolhe um plano de referência, nesse plano de referência, por exemplo, coloca esse plano de referência como sendo o seu plano horizontal, então, nesse plano de referência, a sua face vai ser um retângulo e você tem duas arestas. A primeira aresta pode ser denotada como sendo o comprimento do cubo, tá? Desculpa, do seu paralelepípedo retângulo. A outra vai ser a largura. E a outra vai ser a altura. Tá? Um paralelepípedo retângulo, você lembra que é um paralelepípedo cuja base é um retângulo, e além disso ele é um paralelepípedo reto, né? Ou seja, esse lado daqui, qualquer uma dessas faces, de fato, ela forma um ângulo de 90 graus com a base, com o seu plano de referência. Bom, agora, o que a gente, como um paralelepípedo retângulo, ele está completamente determinado por essas 3 medidas, tá? Ele tem, eles vão ter 6 faces, né? 2 de comprimento A e B, né? Que tem essas faces aqui iguais, essa igual a essa outra face daqui igual a essa do outro lado, e tem as faces da frente, né? Essa face da frente igual a essa face de trás, tá? Então, ele tem essas 6 faces, e elas são completamente determinadas por esses 3 números, tá? Então, se você chama esse paralelepípedo retângulo aqui de S, o volume de S, ele fica completamente determinado por esses 3 números, tá? Por A, B e C, tá?
Então, o volume de S, na verdade, é um volume é uma função desses três números reais, A, B e C, tá? Como a gente tinha, como a gente sabe, um cubo, né? Nesse caso, então, isso aqui a gente vai denotar o volume, só uma anotação. Isso daqui para a gente vai ser o volume do cubo, desculpa, o volume do paralelepípedo retângulo de, de comprimentos de comprimento. Comprimento A, largura B e altura C. Tá? Como a gente já tinha visto, né, você pode notar que o volume de 1, 1, 1, ou seja, um volume de um paralelepípedo retângulo que tenha esses três comprimentos iguais a 1 é o volume de um cubo. Volume de um cubo de aresta 1. E a gente tinha combinado que o volume de um cubo de aresta 1 vai ser igual a 1 unidades de volume. Tá? E pode ser, lembrando, essas unidades de volume, se a sua unidade de comprimento for centímetros, vai ser centímetros cúbicos. Se a sua unidade de volume for metros, vai ser metros cúbicos. Se a sua unidade de volume for, sei lá, milhas, então vai ser milhas ao cubo, assim por diante, tá? Bom, agora, note que se você fixa duas dimensões, por exemplo, a largura e a altura, e você multiplica o comprimento por um número natural n, então você vai ter o seguinte, você vai ter, por exemplo, deixa eu colocar aqui, isso aqui, relembrando que isso aqui é o volume, deixa eu colocar o volume do cubo de lado 1, tá? Então, agora, vou fazer o seguinte, tá? E o volume do paralelepípedo retângulo é proporcional a cada uma das suas dimensões. Ou seja, se eu mantenho, por exemplo, a largura e o comprimento, e a largura e a altura constantes, e vario o comprimento por um número natural n, então o volume desse novo sólido, que é ainda um paralelepípedo retângulo de largura é n vezes a, vai ser dado por n vezes o volume original. Tá? Então, observe que o volume que o volume de um paralelepípedo retângulo é proporcional a cada uma de suas dimensões. Tá? Por que isso? Porque, como eu falei, né, imagina que você mantém, por exemplo, a altura e a largura constante, multiplica o,
o comprimento por um certo número natural n, tá? Então, quando você faz isso, você obtém um novo paralelepípedo retângulo, cuja largura vai ser dado por NA, a largura B e a altura C, tá? Só que esse novo paralelepípedo que você assim obtém, ele vai ser N vezes o volume do paralelepípedo original, né? Ele vai ser N vezes o seu paralelepípedo original, porque você pode dividir esse paralelepípedo em N blocos, em outros N paralelepípedos, tá? Essa figura que eu vou mostrar aqui ilustra muito bem esse caso. Então, note que, se, por exemplo, aqui você tem o comprimento A, a largura B e a altura C, tá? Agora, você vai trocar A por um determinado, por N vezes A. Agora, tome N pertencente aos naturais. Tá? Então, note que o paralelepípedo, que tem as seguintes medidas, né? Ele tem, por exemplo, largura dada por NA, tá? O comprimento você mantém constante. B. E a altura, C, é ainda um paralelepípedo retângulo, de modo que você pode dividir esse paralelepípedo retângulo em N paralelepípedos iguais ao seu original, certo? E, portanto, pelo nosso axioma número 2, você tem, nesse caso, que o volume Então, você tem, nesse caso, que o volume desse paralelepípedo aqui é igual a N vezes o volume de ABC. Tá? Porque você dividiu a sua figura em N outras figuras iguais, tá bom? Cada uma que tenha lado igual a A, certo? Ok. Agora, aqui o que a gente vai fazer vai ser o seguinte: essa propriedade, e você, claro, essa propriedade aqui que a gente fez para a largura vale para as outras dimensões também, para o comprimento e para a altura. Por exemplo, aqui a gente multiplica, nessa figura daqui, mostra 4 paralelepípedos retângulos iguais, justapostos, ou seja, os únicos pontos que pertencem a ambos os paralelepípedos retângulos são pontos sobre essas cascas aqui, né? São pontos sobre essas cascas. A gente não tem pontos interiores, tá? Então, o volume desses 4 paralelepípedos retângulos vai ser dado pelo volume dessas 4 figuras, que vão ter, nesse caso, 4 volumes iguais, porque cada uma vai ser dada pelo mesmo número, né? Cada uma vai ter a mesma largura, o mesmo comprimento e a mesma altura, tá? Aqui, por exemplo, e aqui, ó. Tá? Então, você dividiu esse paralelepípedo que teria comprimento 4A em 4 paralelepípedos de comprimento A. Portanto, o volume desse paralelepípedo daqui vai ser dado por N vezes o volume do seu paralelepípedo original, tá? E, claro, você pode fazer a mesma brincadeira também, tanto para a largura, quanto para, tanto para o comprimento, quanto para a altura, tá? Agora, vem
aqui eu vou usar a mesma observação. Deixa eu fazer logo uma outra observação, analogamente. Se você pega aqui um K pertencente aos números naturais, K pertencente aos naturais, e aqui N, né? Sei lá, um N pertence aos naturais. Então, implica, do mesmo modo, né, se você mantém a largura constante, muda o comprimento, e mantém, ou seja, multiplica o comprimento por N, e mantém a altura fixa, isso aqui vai ser N por V por ABC. E também, né, não tem nada de especial em escolher esse comprimento que a gente pegou. Você faz essa mesma brincadeira também para a altura, ou seja, você multiplica a altura por um número natural N. Então, o volume desse novo paralelepípedo retângulo vai ser N vezes o volume do paralelepípedo original, porque simplesmente você divide esse novo paralelepípedo daqui em N figuras iguais, em N figuras congruentes à sua figura original. Tá bom? Agora, tem aqui um pulo do gato, que às vezes é um pouquinho complicado de falar. Uma das formas de falar isso é ainda através de falar de objetos de dois segmentos que são comensuráveis, ou seja, que são relacionados por que cuja medida de um determinado segmento, por exemplo, então, essa propriedade daqui, que vale para números naturais, também vale para números reais, tá? A prova para você mostrar isso, às vezes é um pouquinho chata, você tem que falar um pouco de objetos comensuráveis, mas uma forma de você pular isso, tá? É usar o que eu vou usar agora, que é o teorema fundamental da proporcionalidade, tá? Que seria, sob determinadas hipóteses, tá? Se você tem duas grandezas que são relacionadas por uma função crescente, tá? E elas são diretamente proporcionais, como a gente tem, ou seja, se elas são relacionadas por uma função f de nx foi igual a n vezes f de x, então essa propriedade também vale para os reais, tá? Então, deixa eu usar aqui essa propriedade, que a prova eu vou dar em outro momento, vai ser o seguinte, tá? Então, como pergunta aqui, tá? Que a propriedade acima vale para todos os números reais. Tá? Então, um modo de fazer isso é fazer o que eu vou fazer agora, é usar o teorema fundamental da proporcionalidade. Pode ser colocado assim, tá? Prova desse resultado a gente vai ver depois, tá? Para não fugir muito do assunto, tá? Uma prova um pouquinho técnica, a gente vai ver uma demonstração para ela depois, tá? Então, se duas grandezas positivas, se x e y são duas grandezas positivas,
que são diretamente relacionadas por uma função crescente, tá? Ok. Y seja igual a f de x, onde f é crescente, tá? Ou seja, quando x aumenta, o y também aumenta, tá? E você tem também que elas são, que a gente às vezes costuma falar de diretamente proporcionais, ou seja, f de nx seja igual a n vezes f de x, tá? Como foi o caso do volume de um prisma retângulo, né? A gente viu que se você mantém duas dimensões constantes, o volume de um prisma ele vai ser sempre proporcional à outra grandeza, né? Ou seja, se você multiplica a largura, por exemplo, por n, onde n é um número natural, e mantém constante o comprimento e a altura, as outras duas dimensões, então o volume ele se altera multiplicando apenas por n, né? Ele vai ser n vezes o volume original. Repare que essa propriedade vale para, por exemplo, uma dimensão e o volume, tá? Então, o volume, do jeito que a gente escreveu, vai ser diretamente proporcional a cada uma das suas dimensões, tá? Quando eu digo a cada uma das suas dimensões, é porque você vai estar mantendo as outras duas constantes, tá? Então, se vale isso, então não tem problema. Essa propriedade também vale para todos os reais, tá? Então, para todo real R, vale e f de rx é igual a r de f de x, tá? Ou seja, essa propriedade daqui que a gente tinha mostrado, que vale para os números naturais, também vai ser válida quando você troca n por um número real, tá? Por quê? Porque a função volume e a função largura, por exemplo, elas satisfazem essa condição, tá? São duas grandezas que a gente pode dizer que são diretamente proporcionais, tá? Então, quando isso acontece, nós temos que essa propriedade que você mostrou que vale para os naturais também vale para todos os números reais, tá? A prova desse resultado é um pouquinho mais técnico e a gente vai ver em outra oportunidade, tá bom? Em outro vídeo, certo? Então, ó, com a ajuda dessas propriedades que nós acabamos de mostrar, nós podemos calcular o volume de um prisma retângulo que tenha comprimento A, B e C. Por quê? Tá? Então, colocando aqui, voltando ao prisma. Opa, desculpa, ao paralelepípedo retângulo, né? É um prisma, é um exemplo de um prisma. Nós temos que o volume de um paralelepípedo retângulo de dimensões A, B e C, pelo que a gente acabou de mostrar, isso daqui vai ser dado por, claro, A, onde A, B e C são números reais, então isso aqui vai ser V por A vezes 1, aqui B e aqui C, tá? Mas pela propriedade que a gente acabou de mostrar, como esse número A é um número real, então isso aqui vai ser A vezes V do paralelepípedo retângulo de dimensões 1, B e C, tá? Mas isso também vale para a segunda dimensão, ou seja, quando você olha aqui a largura, o comprimento, como eu chamei, isso daqui vai ser A por V de 1
B vezes 1C, tá? E aqui você pode colocar o B também, esse volume desse sólido daqui, ele vai ser B vezes o volume do paralelepípedo retângulo de dimensões 1, 1 e C. Tá? Então, aqui vai ser A vezes B, porque os outros dois você está mantendo constante, tá? Vezes V de 1, 1 e C. Tá? E, pelo mesmo motivo, esse número C você pode escrever como sendo C vezes 1, né? Ou seja, se você mantém os outros dois constantes, a largura e o comprimento, então isso daqui vai ser dado pelo produto desses dois números reais que você já tinha, A vezes B vezes C, né? Por o volume do paralelepípedo retângulo de arestas 1, 1 e 1. Mas o paralelepípedo retângulo que tem a comprimento 1, largura 1 e altura 1 é um cubo, tá? E a gente convencionou que esse volume daqui era igual a 1. Então, o volume de um paralelepípedo retângulo que tenha arestas A, B e C, onde A, B e C são números reais, vai ser dado pelo produto das suas dimensões, tá? A vezes B vezes C, tá? Então, ó, como em geral aqui se a gente escolhe o plano de referência pelo plano que contém aqui esses lados, né? Por exemplo, como o plano horizontal que contém esse comprimento A e essa largura B, né? Então, A vezes B vai ser a área do retângulo, tá? Então, em geral, a gente aqui pode escrever da maneira que a gente está acostumado, que o volume de um paralelepípedo retângulo você pode escrever como sendo a área da base, a área do retângulo da base, vezes a altura em relação a essa base, né? A altura do paralelepípedo retângulo em relação à base. Certo? Bom, é isso. Agora, depois de obter o volume do paralelepípedo retângulo, a gente vai falar agora do princípio de Cavalieri, tá? Que vai ser de fundamental importância para a gente obter o volume dos outros sólidos, tá? Mas vai ficar para a próxima parte do vídeo.